Olá pessoal, boa noite. Me chamo Diego Leder, diretor e proprietário do Casulo Escola de Dança. E vamos continuar aqui com mais uma sequência das nossas lives, tá? Lembrando que a gente está fazendo desde a semana anterior a live sempre às segundas e quartas, a partir das 9 horas da noite, e abordando temas relativos à dança, ok? Então a gente já começou, já falou um pouquinho com a Nádia Fabrício do balé, falamos na quarta-feira com o Bruno Peixoto e hoje a gente vai falar com o Rubens Lopes, ok? Então a gente está dando preferência a alguns estilos que eles vão ter alguma semelhança entre si e no decorrer disso a gente vai fazendo outros convites para falar de demais estilos, ok? Hoje a gente vai falar sobre o jazz e sobre suas origens aí, suas bases teóricas, né? Então muita gente tem dúvidas, mandaram algumas dúvidas para a gente e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, ó, já aproveita aí, quem tiver alguma dúvida, já vai, bota num papelzinho, a partir da meia hora de live a gente vai abrir para as perguntas. No aviãozinho aí embaixo tem um convite para você fazer para algum colega seu, então manda aí no aviãozinho embaixo um convite para ele assistir essa live. Quem tem interesse em aprender mais sobre jazz dance de maneira teórica, então a oportunidade é agora, tá? Vou fazer aqui o convite para o Rubens Lopes participar junto com o tema. Olá, boa noite, Rubens. Oi, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Estou Tu tá me escrevendo aqui escutando o tema. direito? Estou te escutando direto. Massa. Bases teóricas. Estou escrevendo aqui o tema para a gente deixar fixo. Quem for entrando na live já vai se situando, já vai sabendo do que a gente está falando. Então, a gente está falando das bases históricas, né, do jazz. Ok. Tá, comentário. Então, Rubens, me fala um pouquinho de ti, só para a gente iniciar, de onde é que vem esta pessoa maravilhosa, tua experiência com a dança e essa entrada no jazz, né, para a gente dar um início. Então, gente, boa noite para quem tá aqui nesta live de hoje, né? Boa noite, Diego, também. Eu trabalho com danças negras, né? Sejam elas danças atuais ou danças ancestrais. Eu sou formado pelo curso técnico em dança, né? Me formei na primeira turma e também pela graduação em dança aqui da UFC. Eu fiz licenciatura em dança, né? E a minha pesquisa também na graduação tem a ver com o ensino de dança. Atualmente eu dou aula na Casulo, né? Eu coordeno um programa de extensão em danças africanas ancestrais no IFCE, né? Vinculado ao NEABI. E também eu componho o corpo de professores, tanto do curso técnico em dança, do curso técnico do Bom Jardim, da Escola Livre Balé Baião, que também tem um curso técnico lá em Tapipoca, do curso de iniciação à dança contemporânea. E eu acho que é isso. Eu danço jazz, já dancei jazz em algumas academias daqui de Fortaleza e dancei jazz, passei um tempo no Canadá numa companhia chamada Decidedly Jazz Dance Works, que é uma companhia profissional que pesquisa o gênero jazz, né? Então foi de lá que eu aprendi 90% das coisas que eu dou aula, né? Das coisas onde eu dou aula em jazz. Uhum. Massa. Daí eu acho que aí é que vem o começo desse tema e da curiosidade desse tema, né? Eu vou falar da minha visão como anteriormente, né? Obviamente a gente já trocou algumas conversas de bastidores sobre o jazz e tudo, mas anteriormente, antes de eu frequentar uma aula de jazz ou conhecer um pouco mais da dança, talvez seja a dúvida que muita gente tem, né? O jazz, a ligação jazz com a música, eu sempre achei que elas eram díspares ali, nós não tínhamos conexão, porque o jazz que eu
via, que me era apresentado, nunca era o jazz da música que eu escutava, enfim. Então, esse jazz, até eu já ouvi de outros professores como fazer o comparativo, não, a gente vai trabalhar música desvinculada da dança. Por exemplo, o jazz. Então, eu passei um tempo ouvindo até esse comparativo, até eu saber que o jazz tinha, sim, a ligação com o jazz, música, e fazia todo sentido na minha cabeça. Então, começa contando pra gente mesmo dessa ligação do jazz com o jazz, né? Do jazz dança com jazz música, que na verdade faz todo sentido. Sim, sim. É muito comum, né? Aqui em Fortaleza, eu ousaria dizer no Brasil como um todo, que as pessoas façam aula de jazz com música pop, né? Uhum. Mas Rubens, não pode? Claro que pode. A aula é sua, você faz o que você quiser com ela, né? O que acontece é que e aí a DJ D, que é a Decidedly Jazz, ela tem um textinho também falando do porquê desse compromisso com as raízes históricas do jazz, né? Que durante os anos 80, 90, o começo dos anos 2000 para cá, né, com o advento de outros gêneros de dança, né, com a dança moderna, a dança contemporânea e com a coisa própria da dança clássica, o jazz ele foi tomando outras formas, né? O jazz dança, ele foi tomando outras formas, outras metodologias, né? Muitos elementos da dança clássica entraram na aula de jazz, né? Compõem hoje em dia a aula de jazz. E a indústria fonográfica também foi levando o que era pop para um outro lugar, né? Porque no tempo em que o jazz nasceu, ser pop era escutar jazz, não era ser jazz. Então, e aí no final dos anos 90, a música pop era o R&B, né? Hoje em dia o pop ele é outra coisa. Uhum. Então, fazia muito sentido que o pop fosse uma dessas coisas, né? Um desses elementos na aula de jazz. Mas o que eu posso dizer é que o jazz dança e o jazz música, eles surgiram juntos, né? Eu estava até na aula de hoje da turma de jazz dizendo que a gente hoje é acostumado a separar as coisas, mas eles não entendem isso de forma separada, né? É apenas o jazz. O jazz que é música e que é dança e que é vida, né? Porque falar em jazz é falar sobre formas de viver, né? Falar sobre, sei lá, o seu dia tá muito ruim, foi uma merda o seu dia, ou você está passando por uma situação muito ruim, e aí você faz uma aula de jazz e aquilo transforma, né? O ideal é que ela transforme o seu corpo e a sua vida mesmo, porque é sobre libertação, né? É para libertar. Jazz é para libertar. Uhum. A filosofia de jazz é sobre isso. Daí, acho que aí vem muito da a filosofia. Acho que o dançar acaba tendo isso, né? De maneira ou mais inibitória ou mais exposta, né? Mas de qualquer maneira, acho que é uma dança, acho que fica muito mais original quando você faz uma relação com o seu contexto, né? Até com o seu dia, né? Como tu falou. Sim. Do jazz, tá, então vamos lá para trás, né? Vamos para um ano aí. Onde é que eu tive essa necessidade? Aonde quando tocou-se jazz, aonde e quando eu comecei a dançar jazz e chamar aquela minha dança de jazz, né? Então vamos voltando aí um pouquinho. Marta, o que eu posso te dizer é que foi em meados de 1800, né, em Nova Orleans. Que Nova Orleans é uma cidade portuária, né? Mais ou menos como Salvador era no período da colonização, né? No período colonial. Então, em 1800 ainda existia escravidão também nos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos já eram um país independente, né? Então,
surgiu desse contexto. Como que um país independente, que estava pregando a liberdade, ainda se mantinha dentro de um contexto de compra de pessoas, né, e escravidão de pessoas. O jazz ele surge dentro desse contexto social. E aí as pessoas negras escravizadas começaram a tocar, né, num canto que era tipo como se fosse o espaço reservado para a sociabilidade dos escravos, né, das pessoas escravizadas. Então era de escravo para escravo, isso, né, até então. Ou já era uma coisa de negro para branco? É de negro para branco também, porque não é nem só uma raiz negra, nem só uma raiz branca, né? Eu costumo dizer que foi a junção da velha África com a velha Europa. Porque tem muito da polca e tem muito dos ritmos ancestrais africanos. Tanto é que é muito comum nos Estados Unidos, né? Na América do Norte como um todo, nas escolas de jazz, onde a linguagem do jazz é a primeira, é muito comum também nessas escolas terem aulas de West Coast African Dance, que são danças africanas da costa oeste, né? Porque foram as danças originárias da dança jazz. É como se fossem as mães, né? As mães do jazz dance. E aí na escola, né, na academia que eu dancei, na companhia que eu dancei também tinha essa aula, porque a Vicky Williams, que é uma das fundadoras da companhia, ela diz muito pra gente sempre, não adianta você dançar jazz se você não sabe de onde ele vem, se você não tem compromisso, né, minimamente com as raízes históricas dele. É como se você estivesse dançando oco, né? É como se o seu corpo não ganhasse propriedade daquilo, porque você não sabe de onde ele vem e, consequentemente, você também não sabe para onde ele vai. Então, vira apenas aquele contexto efêmero da aula de jazz ou do espetáculo de jazz. Que é uma das características do jazz, né? O jazz ele é feito para o show business e o musical tá aí para isso, né? Uma das vertentes que a gente tem de jazz é o musical. E o musical pá. Teve uma vez que a gente conversando, eu vou situando o público que está acompanhando aqui a gente falou até sobre, acho que eu tenho uma dúvida pessoal, eu perguntei dos instrumentos, né? Se a gente tem o piano, saxo, enfim, instrumentos de corda. E nisso, o jazz hoje a gente tem como eu disse, o apreço do pop, né? Chegou na Disney, né? De certa maneira, chegou nos desenhos animados, né? Tomou conta, né? Essa transição do negro escravo, né? Um contexto infelizmente muito pesado, e essa transição dessa produção negra para um mercado como é que eu digo, quase mais elitizado, né? E uma hora a gente chega no musical, todo composto por pessoas brancas. Então, vamos chegar até esse meio do caminho, até da criação da coisa até o musical, né? Onde eu tive quase essa transição, ou esse enobrecimento, né? Essa valorização do jazz, tanto dança como música. Sim, então, dentro desse contexto, né, escravocrata, onde o que se tocava aqui já dava indícios de jazz, mas ainda não era jazz, né? Era muito comum, inclusive na nossa história do povo brasileiro, também é muito comum isso, que os senhores feudais, né, os senhores de escravos, molestassem e estuprassem suas amas, né? As mulheres negras. Então, dentro desse contexto, muitos crioulos surgiram, né? Muitos crioulos nasceram, que são essas pessoas descendentes de pai ou mãe branca, né? Com ex-escravos. E uma coisa meio diferente do Brasil é que existiram crioulos
ricos, né? Os pais, eles admitiam os filhos crioulos dentro da família. Então, existiam alguns crioulos, né? Inclusive feudalistas e que compravam pessoas para escravizar. Eram negros de pele mais clara, né? E esses negros de pele mais clara, eles tocavam piano, eles tocavam os grandes, né, instrumentos clássicos com muita maestria. E aí, depois desse contexto, abolição da escravatura, o que aconteceu? O jazz foi possível, né? Porque agora os negros podiam ir, teoricamente, para onde eles quisessem. Mas Nova Orleans era esse lugar portuário que vinha gente de todo canto da face da terra, né? Das Índias Ocidentais, do Caribe, vinha gente de todo canto. Vinham vários imigrantes. E essa galera que, na maioria das vezes, não se gostava, que se odiava, precisavam conviver. Né? Então, o que eu posso dizer é que o jazz, literalmente, foi possível por conta disso, pelas pessoas convivendo. E aí, essa coisa, né, mas esse processo de eugenia da América do Norte, que a gente no Brasil também viveu, essa coisa do embranquecimento de pele dessas pessoas que ora foram escravizadas, mas que agora estão libertas, eles não tinham como, né, as pessoas mais pobres não tinham como estudar piano, estudar coisas, né? Uma das ferramentas foi entrar no exército, nas Forças Armadas. Nas Forças Armadas existiam as bandas marciais, né? Com o advento também dos instrumentos de metal, de sopro e tal. E aí, isso aconteceu também, né? Isso veio, e isso foi um dado muito importante para que os negros que tocavam nas bandas marciais também tocavam nas bandas de jazz, né? E aí isso era tudo muito novo, porque as pessoas não sabiam o que é isso. O jazz ele surge da improvisação de pessoas, né? Como uma forma de conversa através da música. E aí isso foi para os clubes. Para os clubes onde as pessoas, né, até então, agora ex-escravas, iam socializar. Só que a galera escutava aquela música muito frenética, né, muito avassaladora, mas não existia um passo para aquilo. Então as pessoas improvisavam. E foi daí que surgiu a ideia de que hoje a gente tem de baile charme. Né? O baile charme surgiu dessa prática, de que eu estou escutando uma música, mas não existe um passo pré-determinado, pré-estabelecido. Então eu vou improvisar. E aí a galera que está ao redor compra a minha ideia. Né? Então o jazz surgiu dentro desse contexto, como uma dança social. Antes de ser uma dança cênica, ele era uma dança social. E aquilo arrebatava multidões, né? Em Nova Orleans tinha um clube chamado Big Apple. E esse clube, ele foi responsável, né, pelo que hoje a gente entende como baile charme. Mas em jazz, né, no Charleston, na época do ouro do jazz, né, onde tinham vários dançarinos de Charleston e vários dançarinos de Lindy Hop, que foram as danças cujas quais o jazz se manifestou primeiramente, que foram responsáveis por uma época, tanto é que tem um estilo de jazz chamado Big Apple, né, que é um jazz mais pomposo, é um jazz que né, tem um passinho que chama tapinha na bundinha do neném, que chama donzela cumprimentando o senhor, sabe? Que você faz todas. São coisas de etiqueta. E aí isso foi ganhando visibilidade, ganhando, né, espaço, de uma forma que as pessoas brancas, né, foram cada vez mais indo para esses lugares. E as pessoas brancas tinham muito mais acesso à cultura instrumental do que as pessoas negras, obviamente. Né? Então,
isso facilitou muito mais o contexto de pessoas brancas começarem a tocar jazz. E aí, daí para o jazz entrar num contexto de programas de TV, de festas, né? Exclusiva para pessoas brancas, onde as pessoas negras só estavam lá para tocar jazz, foi um pulo. E isso foi só o começo desse embranquecimento, né? Que a gente chama no jazz como um gênero todo, né? Jazz música e jazz dance. Quando a gente fala em embranquecimento, nesse caso, nesse período, hoje ainda é atual, né, infelizmente, mas a gente está falando também claramente do poder aquisitivo que isso vem ganhando, né? Se eu acabei de abolir a escravatura, obviamente eu tenho uma descompensação social evidente. Quem está entrando agora aí, né, se a coisa estiver muito veloz, dá avisa pra gente, mas realmente, como o Rubens, a gente vai lá no fundo mesmo e extrai o máximo possível. Tá, então eu chego aí, eu acabo tomando com esse acesso a melhor, vamos dizer assim, não me entenda não, melhores distribuidores, né, as pessoas com maior poder aquisitivo, jogar isso num programa de TV, jogar isso numa rádio, né, essa música, começa-se uma popularização. E daí eu venho na questão, acho que quem está também assistindo, a gente vai vir com essa coisa. Eu tenho um jazz que eu danço hoje, eu tenho um jazz música ali, talvez muito frenético, né? E eu passo por um corpo, e daí eu vou citar alguns nomes aí, Luigi, Bob Fox, enfim, que eu vou transitar entre alguns corporais que vão aparecendo dentre isso. Já tem algumas perguntas, a gente vai respondê-las já. Então fala desse aparecimento de novos corporais dentro do jazz. Certo. Com o advento da modernidade, né, já em 1900, né, nessa época mais pós Primeira Guerra Mundial, né, o que acontece? E com essa, já tinha essa história da eugenia, né, mas o apartheid ainda era muito grande. O que acontece é que eram outros contextos e começaram a surgir outras pessoas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, um dado que a gente tem é que a influência mais forte do jazz que chegou no Brasil foi o estilo do Luigi. Né? O estilo do Luigi e um pouco tempo depois o estilo do Bob Fosse. Certo? Então, mas essas mesmas estudiosos de jazz, por exemplo, né, entendem que a primeira pessoa a subir num palco, cenicamente falando, dançando jazz, foi a primeira mulher, né? Foi uma mulher negra chamada Josephine Baker. Né? Então, tem esse dado. Josephine era uma figura do Charleston. Né? E que ela, em 1920, já fazia shows nos Estados Unidos, mas depois ela foi para a França e viveu muito tempo na Europa, a ponto de largar a cidadania estadunidense e viver na Europa, dançando. Tem uma cena que é a cena das bananas, que ela dança de peito nu, né? Isso em 1920. Ela dançando sem roupa, né? Sem parte de cima da roupa, com os peitos de mostra e com uma saia toda feita de bananas. Então tem esse dado de que de 1930, 40, com também o advento das danças modernas, né? O jazz ele vai se reconfigurando enquanto dança também, né? Nessa época já existia muitas pessoas brancas tocando jazz, né? O Chet Baker já era um bam com um estilo de jazz chamado cool jazz, que era um jazz mais lento, né? Um jazz mais melancólico e tal. E o modern jazz surge dentro desse contexto, né? Se você pegar a estrutura da aula do Luigi toda, ela é uma estrutura com curva, ela é uma estrutura que vai ter contração, mas ela é uma estrutura que vai ter exercício de plié, né? De flexão de joelho, exercício com giros, mais perto dessa estrutura que é a estrutura da dança clássica,
né? E aqui já eu lanço uma pergunta também, que é uma pergunta que eu já me fiz também, que vem acompanhando esse processo, que é o seguinte: transformações, óbvio, ocorrem naturalmente em um processo, mas seria possível eliminar totalmente um aprendizado obtido a ponto de negar qualquer resquício deste para o estágio atual dessa dança jazz, né? Tipo, para o estado que a gente dança jazz hoje, para como a gente dança jazz hoje, o que é que a gente consegue resgatar, né, de essência em jazz, dos nossos professores, das pessoas que vieram antes deles e dos nossos estudos em jazz. Isso que para mim me move enquanto professor e pesquisador de jazz. Acho que não é uma coisa que se responde agora, não. Acho que é uma busca. É uma pergunta ontológica, assim, de vida. Eu estudei um pouco sobre a história do Luigi, né? Quem está acompanhando o Luigi está aí me corrija alguma informação errada, por favor, Rubens. Mas aí tá, que eu estudei, tá no período meio do modernismo aí. Então ele era um dançarino que ele sofreu um acidente quase fatal e daí desenvolveu algumas técnicas de quase de autocura, né? Assim, de terapêuticas para ele mesmo. Então tinha algumas coisas de deixar a cabeça muito elevada, de fazer movimentos para baixo, isso buscando sempre erguer, que fosse possível ele continuar dançando, mas e também dos movimentos de torções, enfim, algumas coisas foram aparecendo que de maneira trabalhava o corpo dele para se recuperar e teve melhoras médicas incríveis, segundo relatos que eu tive acesso. E também cativou como um estilo aí, uma das vanguardas, né, de se trabalhar o jazz, né? Ficou como uma escola do Luigi, várias pessoas, né, indo lá e aprendendo. Sim, ele deixou um legado, né? Sim. Então, quando a gente fala da referência do Luigi, a gente está falando dessa pessoa aí que pegou, e aí eu acho que aqui está uma das coisas interessantes, né? Quando a gente fala de vanguarda, também quem não é ciente do termo, a gente está falando uma hora que eu bebo, acho que seria a melhor definição, uma hora que eu bebo da fonte, mas eu consigo validar uma invenção, né? Eu consigo validar um novo caminho. Então aí eu tenho um movimento de vanguarda, eu peguei de uma coluna vertebral e consegui fazer uma derivação a partir dela. Então tem um movimento de vanguarda. E o musical, né? Agora eu chego de novo, eu vou sempre batendo aí no musical, né? Uma hora que eu chego com a mãozinha, com o Chicago, né? Então fala um pouquinho dessa chegada da Broadway, do jazz Broadway, né? O jazz musical. Então, o que hoje a gente conhece como Broadway, né? Surgiu com uma figura chamada Jojo Smith. E é um estilo hoje de jazz, né, que é muito disseminado no mundo inteiro e talvez seja a forma cênica que mais se aproxime dessas raízes, né, históricas do jazz. Porque ainda conservam essas coisas de conexão com a música que se apresenta no musical é uma música jazz, né? É uma música mesmo, ela é composta, né, dentro desse gênero jazz. A dança conserva esse lugar ainda, né, que tem esses 5 elementos básicos do jazz. E ela vem, né, também pensando em conservar essa essência do que foi outrora, né, o swing jazz. Mas eu não tenho muita né, propriedade sobre o musical, porque eu realmente não leio isso com muita propriedade. Tem uma pessoa que estuda muito musical, que é o Felipe Evans, né, que também é aluno da UFC. E ele fala disso com mais propriedade.
né? Tem um comentário aqui. O próprio Felipe está comentando aqui, né? Tem uma questão que que dava jazz e dança jazz, eu acredito, a gente está evoluindo, mas evolui de tal modo que se confunde com outras linguagens e a descrições de que pode ter desembocado em uma outra linguagem. Eu acho que talvez seja a questão, não sei, o próprio Felipe me corrige também, que a gente esteja falando do uso das técnicas clássicas, né? Talvez você chega e você já começa a falar de primeira, quarta posição, tantia, levei, vai embora, e você já, pelo menos meu contato com o jazz, eu não sabia se eu entrei errado no jazz ou se era eu ter feito um tempo de balé e depois migrado para o jazz, eu confesso que eu me senti deslocado num primeiro contato com o jazz. Talvez seja essa uma coisa, né? Outra coisa que eu não entendi, né? Aí eu jogo essas perguntas que eu tive como praticante para público, né? Para ver se foram perguntas que vocês tiveram também quando viram jazz, né? Que era, para mim, eu sou professor de dança de salão. Obviamente a gente vai ter metodologias aí totalmente distintas. Mas se entrava em sala e se tinha um aquecimento com música que para mim era diferente, nem bom nem ruim, mas diferente. Que eu via, e não, a gente já entra dançando e não dá tempo de alongar, mas eu demorei a entender que a dinâmica do aquecimento já era daquele jeito, e depois a gente via uma técnica, e depois a gente dançava num formato de coreografia. O Felipe comentou aqui, né? Que o jazz hoje em dia está tão experimental para se distanciar das raízes que acaba deslocando. Assim. Então, acho que tem essa... A gente está falando agora já da mesma coisa, mas a gente... justamente essa busca da referência do jazz, né? E daí dessa conversa ser importante, apesar de, reconheço, muitas vezes não ser atrativo a gente abordar a dança de maneira teórica, mas uma hora a gente tem que... Eu vi uma frase que até falaram durante os movimentos agora que aconteceram, né? O show tem que parar uma hora para a gente escutar, para a gente retomar o show, né? Ou pelo menos retomar o show da maneira mais fidedigna possível, né? Sim. E aí, pois deixa eu pegar teu gancho aí, que né, com esse advento do musical, ou algumas pessoas gostam de chamar de jazz theater, né, do teatro, jazz de teatro, também vieram, e aí pegando o gancho com o que o Felipe está falando, vieram várias experimentações, né, que foi desembocando em vários estilos de jazz. O jazz moderno, né, o modern jazz, o lyrical jazz, o jazz contemporâneo, que é hoje uma das aulas e das danças jazz que mais é comercializada, né, sobretudo nos programas de dança, né, os programas de competições de dança, que geralmente é confundido com o estilo livre nas competições de dança, né? E é muito comum também as pessoas confundirem jazz contemporâneo com dança contemporânea. Mas isso é uma discussão que a gente sempre faz na turma de dança contemporânea. E vai ter uma live, já deixando a dica aqui, vai ter uma live próxima semana, a gente vai divulgar a data sobre dança contemporânea. Então, e aí foram criando, né, dentro do guarda-chuva do jazz, várias segmentações. O que hoje é o jazz funk, que é diferente do funk jazz. Sabe, o funk jazz, ele é um movimento que surgiu com o James Brown, né? Dentro daquela estrutura de dança que o James Brown fazia. Então, o funk jazz, ele vai sofrer, aliás, ele vai influenciar diretamente o movimento hip hop. Né? Sobretudo na forma de se movimentar. O top rock do breakdance é todo funk jazz. E teve uma referência que tu falou, acho que da Big Apple, né? Que era
os passinhos do salão, só reforçando que tem uma live que a gente vai fazer também sobre hip hop e danças urbanas com o coreano. Ele adora também buscar lá dessas origens, que é os passos sociais, né? Eu acho que no dance hall a gente tem também, que é um passo que surge dentro do baile, né? Alguém chama, e às vezes os nomes são nomes assim, meio que a gente, não são nomes tão bonitos, são nomes mais populares, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes no dance hall tem o butterfly, então, que é uma borboletinha que a pessoa faz, ou tem no hip hop o nei-nei. Aí ele, não, todo mundo, nei-nei, num bailezinho vai todo mundo lá, e joga, e o baile aquilo é acessível, e todo mundo pega, e vai como se fosse um referencial, eu acho que seria um TikTok, assim, seria uma coisa na moda que tá ali no salão, e todo mundo pegou e fez, e aconteceu, e foi desse rito populado, social, né? Isso eu acho muito, muito legal, né? Uma coisa que começou numa festa e se espalhou. E a gente tenta... Isso é uma contribuição, eu ousaria dizer que ancestral negra, né? Porque isso tem a ver com todas as danças de origem negras, ou afrodiaspóricas, ou negras atuais, né? Isso aconteceu com hip hop, né? Muita gente me pergunta, no grupo do jazz, inclusive, mas eu tô tendo aula de jazz ou aula de hip hop, né? Mas é imprescindível, assim, é meio que impossível você falar de jazz enquanto origem e não falar também do hip hop, já que nasce desse mesmo berço, né? Uhum. E daí a gente, como você falou, né, das danças afros, né? Vou resumir nos prefixos. Eu lembro que eu também já tem uma comunidade aqui em Redenção, né, que vem de... Acho que tem região, alguns locais. Eu sei que acho que tem Angola, tem Guiné. Guiné-Bissau. Que eu, como professor de Zouk, a gente chega perto ali da Kizomba como música. Horas a gente trabalha a mesma música. E horas a gente variou-se ai, meu Deus. Afro House. E eu noto muito disso, de fazer a rodinha, vai um no meio da roda, faz lá e todo mundo jogando energia, vem outro, e você é super bem aceito na roda, independente se você já pratica aquilo ou não. E eles estimam, vai, você vai ali do seu jeito. E tem, às vezes, pode ter um passinho que surge ali, né? E todo mundo acompanha. É muito legal de você ver isso na prática acontecendo. Sim, sim. E é algo que é milenar, né? Que você vê, ó, em 1800, as pessoas escravizadas faziam isso, né? Essa mesma prática, né? Que a gente faz em 2020. Uhum. Desse contexto agora do palco, né? Agora a gente está indo lá de trás, né? Chegando nos dias atuais. E acho que aí o Felipe vai ajudando a gente também. Eu tô com quantos jazzes? Estamos indo para onde? Onde é que eu encontro o jazz? Onde é que eu perdi o jazz? Ele hoje em dia, né? Assim, eu lembro que uma primeira apresentação, para vocês terem ideia do jazz também, perguntei, gente, mas o que é jazz? Aí disseram assim para mim, sabe as dançarinas do Faustão? Pronto, elas estão dançando jazz. Aí eu vou ficar olhando as dançarinas do Faustão. Aí, sabe outro canto? Estão dançando jazz. Aí tem jazz no colégio. Tem balé, jazz e futebol, né? Como ele está sendo apresentado hoje, como é que tu enxerga ele hoje, 2020, jazz? Como é que está sendo trabalhado, para onde estamos indo? Uhum. Uma particularidade daqui de Fortaleza, né, como o Felipe está falando, é que o jazz que é ensinado aqui, ele é diferente, né? Ele se aproxima muito das questões do lyrical jazz, né? Do estilo lyrical jazz. Tem muita presença de braços, muita cadência, muita coisa do feeling, né? A aula de jazz que você vai encontrar nas academias de dança, sobretudo, é uma aula mais lírica. Além de academias que têm essa vertente do musical, né? Então você vai encontrar também coisas do teatro musical. Ou coisas que são híbridas, porque é um jazz que trabalha essa dimensão do lyrical
dentro de uma estrutura musical. Uhum. Né? Tem algumas academias aqui de Fortaleza que fazem esse trabalho. Eu tive aula de jazz aqui, né, com a Lucinha Machado. A Lucinha é uma dessas pessoas que pensa no groove e no swing do jazz. Então, o jazz dela tem muita coisa de quadril, tem muita coisa dessa coisa do groove, apesar de que já também não existia essa dança jazz, essa música jazz como dentro do contexto da sala de aula, né? E lá fora, né? Lá fora, isso que a gente chama como de jazz, apenas de jazz, é jazz alguma coisa, Uhum. né? E isso que a gente está chamando de jazz roots, lá fora é jazz dance, Entendi. E sabe? Tem essa... para quem está assistindo a gente está falando e a gente vai falar 2 vezes sobre jazz aqui no perfil. Isso não como um formato de venda, mas como um formato informativo mesmo. O Rubens e o Daniel Rufino são professores de jazz da escola, os dois que vão falar sobre jazz aqui. E é que tá. São ferramentas também de você conhecer trabalho de jazz em vertentes diferentes. E nota como é delicado, porque a gente fala 2 vezes de jazz, mas a gente vai precisar explicar jazz para vocês. Então, como o Rubens trabalha jazz numa vertente mais, vou dizer, pegando esse embasamento histórico para cá, como o Daniel Rufino vai trabalhar jazz atualmente com algo que você provavelmente já teve acesso, né? Então, no caso hoje a gente trabalha dessas 2 maneiras. Obviamente eu entendo que não é o formato que muitas escolas trabalham, mas só para deixar ciente que a gente vai falar também de jazz, de 2 tipos de jazz aqui, né? E aí a gente tem que botar nomes diferentes para se falar de jazz, né? Isso é horas complicado e às vezes horas uma necessidade de se auto-explicar com 2 palavras, né? Jazz o quê? Jazz roots, jazz dance, jazz musical. Explicar todo o contexto, nada como uma live para deixar isso mais claro para vocês. Sim, e daí a gente vai abordar... tem a coisa das agendas, né? Vou só te cortando. Das agendas também onde o jazz está inserido. Quando eu digo agendas, são os espaços onde ele foi inserido, né? Hoje em dia é muito ai, esqueci a palavra. Mas você encontra com muito mais facilidade, né, aula de jazz para crianças. Às vezes no lugar da aula de baby class, nas escolas formais, né, em escolas particulares. Então, tem esse contexto também onde o jazz está inserido, né? Você tem eventos competitivos, tem festivais de finais de ano, tanto em escolas maiores, por exemplo, como é o Colégio Nossa Senhora das Graças, que tem aulas de jazz regulares, né? 2 vezes por semana, com uma companhia de dança, como é o caso do Cristos, né? Do Farias Brito, que tem grupos de jazz fortes e potentes que também fazem parte dessa história da dança jazz em Fortaleza. Tem uns comentários aqui. O Felipe está dizendo que no TCC dele tem uma entrevista com a Lucinha, que foi essa professora de jazz que eu falei. Daí eu deixo esse espaço agora aberto, a gente tem uns 15 minutos ainda, para perguntas que vocês tenham. Pode jogar as perguntas cascudas mesmo, né, que vocês têm aí para a gente. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe, mas a gente vai fazer buscar tudo que é de bagagem para ajudar vocês com qualquer dúvida, tá? Então, sei que teve uma lá atrás, uns 10 minutos de live, teve uma pergunta. Como é que eu vou achar ela aqui? Mas podem renovar aí, tá, o estoque da gente. Vou tentar buscar aqui. Fizeram uma pergunta aqui no comecinho. E... Tá, enquanto tu procura aí, eu vou
voltar para uma coisinha que eu falei antes, que alguém pode ter, ter perguntado, que eu falei sobre os elementos básicos do jazz, né? Do jazz dance. Uhum. E aí eu falo, eu elenco, né, dentro dessa pesquisa e de como eu consegui encontrar o jazz lá no Canadá, a gente elenca 5 elementos básicos, né, no jazz dance. Historicamente falando também. Um deles é joelhos flexionados, movimento do torso, ritmo, conexão com a música e improvisação. Então, a partir desses elementos básicos que se constituem um corpo que dança jazz. Repete pra gente, bem, só para quem quiser anotar aí. Ok. Joelhos flexionados, movimento do torso, e aí quando eu falo torso, eu não falo só da espinha, certo? Mas o conjunto de osso e músculo que formam esse tronco inteiro, né? Que vai do meu períneo até o topo da minha cabeça. Ritmo, e aí eu vou dizer ritmos, porque se você escutar e estudar o jazz enquanto música, você vai perceber que existe uma polirritmia e uma polifonia muito grande dentro do jazz. E isso, obviamente, vai para o jazz dance. Conexão com a música, né? Aí, acho que no começo dos anos 2000, isso era uma grande questão, porque muita gente dizia, né, e virou um grande tabu na dança contemporânea, por exemplo, a improvisação e a conexão com a música, porque muitas vezes se dizia que você dançar no ritmo da música estava entendido que você estava sendo escravo da música, sabe? E no jazz, a gente trabalha a conexão com a música como uma espécie de diálogo que o seu corpo que dança vai ter com aquele corpo que está tocando, que no caso é a música. E a improvisação tem relação direta com essa conexão. A improvisação em jazz, ela é diferente da improvisação em dança contemporânea, onde a música vai num ritmo e você escolhe o seu ritmo natural. Certo? A improvisação em jazz, ela não é desse jeito. Parece uma anarquia e uma democracia aí nos termos de música. Exatamente. Tem uma perguntinha aí que fizeram, eu anotei outra aqui. Rubens, tu tem textos que falam sobre jazz traduzidos para o português escritos por pessoas negras? Não. Mas tenho textos que eu ganhei, né? Eu tive algumas conversas com a diretora, a fundadora da companhia que eu dancei, que é uma pessoa branca, né? Mas que tem essa raiz histórica. A maioria dos textos você encontra, eles vão falar mais sobre jazz música, então a maioria dos textos que eu uso também são sobre jazz música, porque isso vai resvalecer na dança jazz, porque lá eles não entendem essa separação, né, da música e da dança. Como o Felipe está dizendo aqui, tem poucas coisas escritas sobre jazz, né, sobre jazz dance. Eu tenho alguns artigos, né, falando sobre jazz. Eu tenho um artigo do New York Times falando sobre a história do jazz também. Tem alguns filmes sobre jazz, né, que a gente na turma de jazz também assiste muito e eu coloco muito, mas tem pouca coisa escrita e traduzida para o português. Fizeram uma pergunta que lá atrás eu fui buscar aqui, que eu acho que realmente era até peço perdão, era para ser respondida na época, quando a gente estava falando sobre, era perguntar se nos Estados Unidos, se isso foi verdade, eu não sei se tu tem essa informação. Eu não tenho essa informação, mas teve uma época em que o tambor ele foi substituído pelo que hoje a gente entende como a bateria.
né? Por esse processo de que as pessoas negras não tinham acesso a instrumentos. Então elas precisavam improvisar com eles, né? Improvisar. O jazz, música também nasce desse lugar, né? Da improvisação. Eu não tenho os elementos necessários para que eu desenvolva essa atividade. Então eu vou improvisar, eu vou inventar, né? Eu desconfio que, inclusive, a bateria surgiu nesse processo de invenção de um instrumento que se equiparasse ao tambor. Interessante. Até pelo material, né? Eu tive acesso a uma aula do Rubens de danças africanas, ancestrais, e daí eu fiz a aula. Fiquei maluco pela aula, eu disse, Rubens, vamos trazer esta aula lá para a escola e tudo. Aí ele começou a me falar uma série de detalhes que eu meu Deus do céu. Tipo, tanto pela música, a forma de tocar a música, pela dança eu tinha alguém com a referência para me ensinar a dança, mas muito mais pela música. Porque o tambor, até por um respeito ao que estava sendo passado, pela ancestralidade, que o próprio nome dizia, o tambor era com um couro que era, né, corrija se eu estiver errado, era oriundo da região, então eu ter acesso, e manutenção disso era com alguém que vinha da região e fazia manutenção. Então, a peculiaridade desse instrumento, agora você imagina, eu trabalhar hoje, né, talvez essa mesma dificuldade se aconteceu no jazz naquela época, né, de adaptar esse instrumento para lá, e daí se fazer um novo tambor sintético, né, com recursos que eu tinha lá, e em larga escala. Eu precisava trazer o jazz para larga escala. Então, por um problema pessoal, eu acredito até que tenha essas referências aí. Mais uma consideração do Felipe aqui. Está dentro de um artigo, né, chamado Jazz, 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 da Cíntia Nepomuceno, que fala sobre o surgimento do nome jazz, justamente a partir do ato de improvisar, e por isso na música e na dança tem o mesmo nome. Exatamente, porque tem o lance da jam, né? Você vai fazer uma jam. O coreano pode falar sobre isso também no hip hop, né? A jam é um espaço de improvisação que você faz, né? Quando tá tocando uma música que você gosta muito, é muito comum os dançarinos dizerem assim, essa é a minha jam, porque eles são acostumados a improvisar a partir desse estímulo, né, daquela música. Então, e aí tinha essa coisa da frenética, né, da coisa frenética desse ritmo que ninguém tava entendendo o que era e estava surgindo, né? O próprio nome do jazz surgiu dessa grande parada. E da improvisação, por experiências de aula, tem uma coisa, acho que tem alguns professores de jazz que eu vi entrando aqui na live, fica um estigma, né, para a gente observar. Eu não sou professor de jazz, mas a gente está aqui falando com uma equipe de profissionais também. Que é assim, quando a gente fala da improvisação, eu instigo o aluno a soltar uma informação que está ali inata no corpo dele. E eu acho que, não sei, quem já teve a experiência de soltar uma música e pedir, e daí eu tenho pedir e pedir improvisação, pode ser desesperador para esse aluno não sair nada, ele espremer aquela laranja e notar que não tem suco nela. Ou pode vir uma coisa que não era justamente o que você estava trabalhando em aula, mas era de 22 anos de carreira como ser humano que ela soltou ali, mediante aquela música. Então tem gente, é no mínimo curioso quando você estimula a improvisação, né? Mas assim, estimular a improvisação e não obrigar a improvisação, né? Então luz vai interferir, a forma de acessar o aluno vai interferir, e o respeito vai interferir mais ainda, né? Você vai ver alunos parados, você vai ver alunos loucos na jam ali, você vai ver alunos mais tímidos tentando alcançar algum corpo, né? E daí eu acho que talvez entender essa de onde eu venho, né, e o que é que eu solto agora é fundamental nessa etapa, né? O que é que eu vou soltar agora que eu preciso improvisar conforme o nome do meu estilo sugere, né? E tem uma coisa louca também que é como que os gêneros de dança vão se constituindo, né?
Por exemplo, o jazz, ele é uma dança negra, né? Originalmente negra. Então, por ser uma dança negra, é natural de que, ou deveria ser, no jazz, assim como nas outras danças negras, a intensidade de mover seja muito forte, né? O exagero de se mover. Porque isso é inerente das pessoas negras, da cultura negra em geral, né? A gente é exagerado, a gente é intenso. Então, nesse lugar da improvisação, né, a espontaneidade, ela vem com mais facilidade para quem já dança de forma exagerada. Uhum. Sabe? Mas aí tem essa coisa de que a gente foi podado, né, pelo sistema educacional, inclusive, e pela vida, de que o nosso corpo, ele precisa se mexer o mínimo possível. Né? A gente senta na cadeira para assistir a aula, eu não preciso virar o pescoço para falar com ninguém, eu tenho que estar focado naquele assunto e tal. E isso vai causando traumas nos corpos das pessoas. Tem um assunto que não vou me estender muito sobre isso, que é um assunto de outra live, é um campo que não é muito da minha propriedade, mas eu recentemente estou estudando vendo muita live, estudando muito sobre psicologia e tendo contato com neurogenética, enfim, por conta de um diagnóstico que eu tive recentemente. E ele falava de um termo que chama epigenética, que é parecido com isso ou tem muito a ver com isso que o Rubens está falando, vamos entender como uma herança comportamental. Então, é como se fosse uma série de vivências que você tem, você de alguma maneira afeta a sua genética e transmite isso aos seus sucessores biológicos. Então, vai quase numa teoria evolucionária. Então, no comportamento que eu tenho hoje, eu posso adequar geneticamente minha cabeça e transmitir esse comportamento. Então, a gente está falando de comportamentos de gerações que podem ser transmitidos para o filho sem considerar que ele é uma tábula rasa, que ele nasceu zerado e vai tudo viver uma nova cultura. Mas é um assunto, né, para lá é só uma PS, uma observação. E bem, a gente tem 1 a 2 minutos. Então, acho que é para... Acho que é mais um tempo da gente fazer uma conclusão. O que é que tu queria falar, concluir para quem está vendo a gente? Eu acho que, mais uma vez, ratificando, e não só com o jazz, mas com qualquer dança que a gente pratique, né, na qualidade de aluno, uma das coisas que a gente deveria fazer seria saber de onde que ela vem, né? Ter um compromisso com isso. Eu acho que eu deixo aqui o meu apelo para todas as alunas e alunos que eu tenho ou que são na vida, que é para a gente procurar informações para além da sala de aula, né? Procurar coisas para além daqueles exercícios da aula e da coreografia no final. Né, para que a gente crie mais confiança com aquilo que a gente está dançando, para que a gente crie mais confidência com aquilo que a gente está dançando. Principalmente falando de jazz, porque jazz é sobre liberdade, é sobre se sentir livre, né? Historicamente falando também. Então, como que eu me sinto livre dançando jazz, né? Tem a ver com isso também. E como que eu não viro refém dos passos de dança da escola, né, daquela aula em específica, seja qualquer aula de dança, né, por várias questões da minha cabeça enquanto aluno ou da minha vida, mas importa em jazz, e eu acredito que na dança como um todo, como que a gente sabe, eu pego esse passo aqui, eu pego aquele ali, eu pego aquele exercício lá, aquela coreografia lá, e eu vou criando repertório e condições no meu corpo para que eu possa brincar com aquilo, inclusive na cena, né? Quando a gente faz festival no final de ano, ou na própria coreografia no final da aula.
estamos encerrando aqui, realmente o tempo está fechando. Obrigado a todo mundo.